Bom dia para você, ou boa tarde, ou boa noite. A gente vai continuar a nossa leitura hoje. Continuar lendo a história de Nathalie. O capítulo de hoje se chama A Dança da Morte. Houve um tempo em que Nathalie esteve situada entre dois homens, Elend e Calonne. Ela suportava viver ao lado do primeiro, sem questionar, e se desfez do segundo sem querer entender o que fez. Começou sentindo por Calonne grande simpatia, mas por sentir-se culpada ao pensar em abandonar Elend e os outros a quem, mesmo obstante a seus desejos, estiveram sempre presentes em sua vida, resolveu então por deixar Calonne. Forma fácil, como ele era uma pessoa que há pouco tempo estava em sua vida e não tinha nenhum vínculo emocional que se comparasse com os outros, seria algo mais simples de superar. Calonne principiou em Nathalie uma observação do sentimento de ofensa vindo por parte de Elend, e talvez por saber que foi desvirtuada por Calonne, desfez-se logo dele. Não suportava que a estrutura de sua vida fosse mudada. Ele proporcionou isso a ela. Nathalie não viu com contento essa outra perspectiva de vida, e arriscar não era muito da vontade dela, porque em seu coração ainda as vozes de Elend e Slange ressoavam fortes. Ninguém sabe quem é você, apenas eu. Essa ideia de Elend não a deixava nem por um instante, impossibilitando-a de buscar ajuda. Impossibilitando-a de buscar ajuda. Isso seria uma ofensa para Elend. Você tem que tomar cuidado com a saúde dele, que não anda boa. Você tem obrigações com ele, dizia Slange. Humildemente, ela contemplava sua impotência diante deles. Aquela nova pessoa em sua vida queria ajudá-la. Apesar disso, ele não era muito hábil em decifrar enigmas, frequentar obscuridades para vencer os desafios que Elend e Slange impunham a Nathalie. Já com um espírito pesado e um gosto em carregar fardos, Nathalie se via invadida pela impotência que a impedia de brincar na vida, não sabendo em absoluto o que significava ter vontade própria. O esquecimento de Calonne por Nathalie exerceu total ânimo por parte de Elend, homem tido por ela como um ser sublime e superior a todas as suas vontades. Elend, diante de Calonne, se mostrou como um piolho de cobra que é pisado. Visivelmente a outros, Elend era muito inferior a Calonne, pois dele só tinha o gênero masculino das cavernas. Por medo de Calonne mostrar outras ideias a Nathalie, Elend gostaria de vê-lo distante dela e, sempre quando não estavam na presença de Slange, que vez ou outra viajava para o interior,
Elend ficava mostrando todo o seu poder sobre Nathalie. Ele determinava a ela, querendo definir a distância máxima que Nathalie teria de manter ao se afastar dele. O número de passos que ela poderia dar nos dias em que estávamos só naquele pardieiro. O máximo de afastamento que você pode ter nesses dias restringe o alcance para você escutar meu chamado e rapidamente vir me atender, dizia secamente, quase como se estivesse a ponto de prendê-la na cozinha, para que ficasse apenas cozinhando para ele. Apesar disso, suas ordens ainda eram uma consagração para Nathalie. A inclinação dela diante dele dava-se como os músculos relaxados, e a sua vontade se fazia totalmente ligada ao impulso para se desatrelar de Kalon, o que era algo difícil de compreender. Isto é fácil para todos nós ignorar, articulava Nathalie com uma voz cheia de força. A voz cheia de força, como se a cada dia vencesse monstros que expunham enigmas relés a ela. Como ignorar os enigmas sádicos e o monstro que ele é? Ficava Kalon questionando Nathalie, que, doente com toda a situação, não tinha muito entusiasmo para tentar entender Kalon e nem outros problemas. Ignorar é sempre mais fácil, afirmava ela, falsamente, pois carregava dentro de si, junto ao coração, cada palavra de ofensa que Elend pronunciava. Nathalie, assuma sua vontade e desatrele a sua condição da deles. Descarregue de seus ombros o que não deixa você viver, a sua aspiração, a sua vontade de ter que ser maior que a deles. Não carregue a vida deles, você não tem obrigação de ser serva. Desaprenda a sua vontade, condicionada a essa submissão vazia. Seja queira, sinta a sua pretensão de superioridade, porque você é mais que essa condição. E na cabeça de Nathalie, por sentir-se sempre em obrigação com Elend, só o silêncio predominava. Elend compreendia que Kalon possuía a única e verdadeiramente vontade incomparável de ser leve, de trazer leveza a ela, que vivia no fundo do Dédalo. Nathalie às vezes começava a sentir uma pequena pontada de vontade de viver nas alturas e desatrelar-se de Elend, de modo a afirmar a sua vida, mas como tudo é mais fácil para ela, ignorando, apenas aceita como um animal de carga. Vamos para a próxima. A tentativa de Kalon. A vontade de Nathalie tinha duas tonalidades, bem distantes, mas a predominância apenas de uma. A primeira e a mais forte era a aceitação de tudo o que viesse de Elend e Island. A segunda era a negação do novo, ou tudo que fosse exterior ao seu círculo básico de pessoas e que parecia possibilidade de sair da mesmice. Para Kalon, a passividade de Nathalie não era
uma forma superior de lidar com a situação, e sim apenas uma reação da comiseração. Abraçada consecutivamente pela dúvida da perda, Nathalie sempre se via impedida de seguir no mais profundo do seu desejo, de buscar ininterruptamente o diferente. Nessa reação da compaixão, seu sentimento virou-se contra o novo, que era Calonne, e fez com que ela, em uma vontade aborrecida, ficasse ressentida com ele. O inesperado estava diante de Nathalie. Em um novo sentimento começava a surgir nela, o remorso. A intenção de Hélène de Islange para Calonne era a de manter Nathalie em uma quimera inventiva de afirmação. Disposto a demonstrar a ela sua ideia, Calonne se armou de todas as possíveis forças de compreensão dialógicas e começou a ter variadas conversas com Nathalie, pretendendo assim incentivar nela a vontade de conversar. Mas os diálogos que se seguiram entre um e outro eram mais parecidos com monólogos. Nathalie era só disfarce de sua vida, e o silêncio, sua maior arma para sofrer e se defender sozinha. O sofrer, por sua vez, era uma penitência utilizada às vezes por não corresponder ou achar que não corresponde à luxúria humilde das vontades de Hélène de Islange, o disfarce principal de seu sofrimento, o silêncio. Calonne se viu num beco sem saída. Totalmente despreparado para a situação, tentou por alguns curtos anos que se seguiram sondar, por mais superficial que fosse, a obscuridade que rondava o coração de Nathalie. E não tendo muito sucesso nessa empreitada, pôs-se a elaborar poemas que talvez tocassem o íntimo dela. Ao lado do teu olhar noturno, refletido no mar interno, de tua vontade esquecida em viver a sua vida, o vento trouxe-me sem querer, sem amor nem traição, uma estranha calma ao meu sofrer, que vive no frio ártico do seu coração. Mesmo Calonne ciente de que a utilização do poema como expressão de um sentimento maior do que ele compreendia, não era capaz de abranger toda a nobreza de Nathalie. Ele imaginava que a tentativa não era vã. A alma dela tinha que conceber a si mesma e ver a sua capacidade de agir para alegrar-se. Voltar-se a si era preciso. Ela não iria se conhecer pelos outros, apenas por ela mesma. Um vento veio sorridente e me levou subitamente para um silêncio incomum, sem pensamento nenhum. Soprava leve como uma brisa, reduzindo a ausência, sem qualquer maledicência, mas com uma força precisa. E essa brisa virou vento forte, derrubou minha vela, acendeu em mim uma fogueira bela e me levou para o norte. Era um vento forte e tão leve que nesse poema não se descreve, e fica tão difícil de encontrar uma palavra para lhe dar. Mas dar-lhe um nome seria reduzir sua grandeza, a sua admirável natureza, para minha grande fome. Calonne sentia-se entrando no próprio labirinto de Nathalie.
Mas agora, num caminho sem volta, ele se via impotente para agir e ficava triste. Essa tristeza era acompanhada do medo que não era dele, mas apenas de Nathalie. A identificação da vontade de liberdade que se interpunha entre ele e ela fazia com que ele sentisse triste por vê-la em tal situação. Intrépido. Calou não consegue entender o mal em que se encontra Nathalie e despreza em si qualquer possibilidade dela ser livre ao lado deles. Já pensando para o que toda coisa tende, a felicidade, Calon procedia de maneira desconexa em busca dela e ao lado de Nathalie. Procedia de maneira desconexa em busca dela e ao lado de Nathalie. Definitivamente sem medo, arruinou-se na fantasia e apenas sabia ouvi-la e contemplá-la. Incompreendido por ela, ao cabo de alguns anos juntos, ele criava poemas e silenciava-se esperando alguma ação. Surgiu assim como repente um pensamento sem querer, daquele tipo descontente, mas que não se cansa de ter, quando lhe tem algo a dizer. Era um pensamento tão vazio, que de tal eremita era próprio, partilhado de tristezas, que no crepe se fazia sombrio, explorando as minhas fraquezas. Tépido, frio e convencido, um tanto quanto arrependido, na desordem que vagava às voltas do teu vestido, escutando a tua voz, agradecido. Pegava as gotas que lhe xingavam e nos ouvidos ficava escutando, sem contemplação, o seu agradecimento, que me cegava na prisão. Foi nesse abatido pensamento o lugar onde estafou nosso abismo, e eu vi a tua distinguida pluma, em hora, ao acaso de ordem alguma, nunca ter se entregado ao meu romantismo. Quem poderia dizer o que ela realmente pensava ou sentia? As coisas que aconteciam diante de Calum diminuíam sua potência de agir. O ódio começou a tomar-lhe o coração. A causa exterior, para ele, traduzia-se em Ellen de Islange. Ele amava Nathalie e se esforçava para tê-la presente e conservar esse amor. Como pode acontecer que amemos certas pessoas sem qualquer causa conhecida? Manifestava essa ideia para si mesmo quando estava na mais profunda solidão ao lado de Nathalie. O modo mais ativo de como ele chegou a esse amor nunca apareceu em sua cabeça. Os poemas transformaram-se então em uma fórmula para tentar entender adequadamente esse sentimento. Pode-se dizer também que ele embarcou nessa por causa de um amor próprio, ou forma de se afastar da solidão. Dentro de pouco tempo, ele novamente sorria. O amanhecer surgia na janela e tudo calmamente se esvaía. Fiquei escutando o amanhecer apenas para te esquecer e vi o quanto é triste a palavra que ainda insiste em trazer por puro gosto mais dor para o meu coração, que se lembra de teu rosto e se perde na ilusão ao tentar domar o já esquecido
aquele passado incontido, nas minhas juras de amor que foram ditas pela dor. Repetiria uma vez e sempre mais, consciente ou inconsciente, não importa, tanto faz. Dir-lhe-ia docemente, amo-te eternamente, na curta temporalidade da minha vida de saudade, doente e impaciente, que agora sofre ao saber que mesmo ainda te afirmando, não irá mais te ver e seguirá sozinha, te amando. Por aqui a gente vai encerrar hoje. E o próximo capítulo vai ser Segredo. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Coloque um coraçãozinho embaixo deste vídeo. Assim. 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 Por aqui vamos encerrar. Junte-se ao canal. Vou adorar ver você entre os espectadores. E tenha um ótimo dia, ótima tarde e ótima noite. E até a próxima.